começando agora mais um Ciência em Pauta. No programa de hoje vamos conversar com a professora do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, Priscila Kalink. Atualmente, Priscila desenvolve o projeto Mídia Educação aqui na UENG Unidade de Frutal. Priscila, muito obrigada por aceitar o convite e participar do programa. É um prazer receber você aqui. E fala um pouco pra gente sobre sua trajetória acadêmica. Falando um pouquinho agora sobre a minha carreira enquanto pesquisadora, é um pouco Frankenstein, assim, né? Porque eu fui andando por diversos campos. E para falar um pouquinho sobre mídia e educação, logo na graduação, em 2003, eu comecei a desenvolver já projeto com mídia e educação, mais precisamente na área de rádio comunitária. Então a gente trabalhava com crianças e adolescentes em uma rádio comunitária lá em Maringá. E a partir desse projeto que eu desenvolvi em 2003, nós elaboramos inclusive artigo, enviamos para a Expocom, ganhamos o prêmio Expocom na época, ainda que a Intercom nem tinha, né, as regionais, era tudo uma só, era nacional, e aí nós fomos lá representar a faculdade. E no meu trabalho de conclusão de curso, eu também trabalhei nessa área de mídia e educação. Então, nós fomos para uma escola, na verdade é uma escola de contraturno escolar, e desenvolvemos lá um trabalho vinculado à área de mídia e educação. Depois, eu trabalhei também com mídia e educação num centro social marista e iniciei uma pós-graduação na área de mídia e educação. Em paralelo a tudo isso, eu também fazia o curso de economia, né, ciências econômicas, e acabei depois partindo para uma outra área que mudou totalmente essa trajetória da área de comunicação e educação. Eu comecei a trabalhar mais com a linha de pesquisa de mercado, fui para uma outra área, totalmente oposta. Comecei a lecionar em 2009, no curso de Publicidade e Propaganda, trabalhando com pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, trabalhando com essas disciplinas mais vinculadas ao marketing. E fiz o meu mestrado, comecei o meu mestrado em Educação na Universidade Estadual de Maringá, na UEM. Esse mestrado eu trabalhei com grupos focais em escolas públicas de Maringá, trabalhando com essa ideia de desenho animado na escola. Então eu trabalhei com o anime Naruto, que era um anime que as crianças naquele momento, né, inclusive até hoje ele é muito popular, mas naquela época também estava começando, e era um desenho em que as crianças acabavam assistindo, consumindo muito, e eu fiz um trabalho lá vinculado à área de mídia e educação, um pouco dessa análise de recepção com crianças e adolescentes do anime Naruto. Depois disso eu continuei no curso, né, de Publicidade e Propaganda e na coordenação do curso lá em Maringá ainda. Acabei me centrando mais na área de Publicidade e Propaganda mesmo, né, no que diz respeito aos fundamentos do marketing, pesquisa de mercado, mas eu sempre tive também essa preocupação com a área de educação. Mesmo lecionando as disciplinas vinculadas ao marketing, eu sempre tento focar um pouco nessas questões sociais, questões educacionais, porque acaba sendo uma linha que eu me preocupo demais, né? Depois do doutorado, eu fiz na Universidade Metodista de São Paulo, mestrado em comunicação. Nesse mestrado eu trabalhei um pouco com comunicação esportiva, tá? Que é outra mudança, né? Eu trabalhei com a Copa do Mundo 2014 no Brasil, um pouco de como a mídia ela trabalhou para a mudança de opinião pública em relação ao evento, porque a gente tem que lembrar que em 2013 no Brasil teve aquelas grandes mobilizações, e uma das pautas da mobilização era a Copa do Mundo, em que a população ela não estava preocupada com a Copa do Mundo. E inclusive vários cartazes em que eram divulgados aí pelas mídias sociais, a gente via: queremos educação padrão FIFA, queremos
saúde padrão FIFA. Então era uma crítica à Copa do Mundo. Peraí, por que a Copa do Mundo tem que ser um padrão FIFA e a nossa educação não pode ter um padrão FIFA? Por que a nossa saúde não pode ter um padrão FIFA? Naquele momento, as pessoas, elas estavam um pouco preocupadas com a Copa do Mundo, 2013, depois teve a Copa das Confederações, e o que eu comecei a perceber? Que tanto em jornais como em campanhas publicitárias, começou o engajamento à torcida. O foco era a torcida. Por quê? Porque o Brasil é conhecido como país do futebol. Todo mundo é apaixonado por futebol. E o que estava acontecendo com o Brasil, em que ninguém estava se engajando na Copa do Mundo? Na Copa das Confederações, que foi um ano antes da Copa do Mundo, começou esse trabalho de engajamento da mídia, buscando o apoio da torcida, que estava bem distante. Nessa busca, as campanhas elas focavam, vem, vamos para a rua, né? Tanto é que depois essa campanha da Fiat foi utilizada pelas manifestações, vem, vamos para a rua, mas para manifestar, não para torcer. E foi todo um empenho que foi tanto em jornais como em campanhas publicitárias, essa retomada da torcida para a Copa do Mundo. Por quê? Porque, querendo ou não, as marcas patrocinadoras, elas precisavam do apoio da torcida, elas precisavam desse engajamento da torcida. E as marcas patrocinadoras estavam preocupadas com essa visão negativa que as pessoas tinham em relação ao evento, ao mega evento esportivo, principal evento esportivo do mundo, né, no caso de futebol, no Brasil, e as pessoas tinham uma percepção negativa sobre aquele evento naquele momento. Precisava se resgatar essa torcida. E, nesse sentido, a minha pesquisa de doutorado foi mais ou menos nessa linha. Eu fiz parte da minha pesquisa, fiz um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, né, passei um semestre na UPY, e lá também eu trabalhei com professores que focavam muito na comunicação esportiva, né, que me auxiliou no suporte teórico dessa pesquisa. Voltando agora a falar um pouco sobre essa área de mídia e educação, eu vim aqui para a UENG trabalhar mais com esse foco em marketing, e eu tento focar, como eu já disse, no marketing social, nessa parte, trabalhando um pouco as questões educacionais, a gente chama muito de marketing de propósito, enfim, tentando focar um pouco essa relação mais humana, né? Porque quando a gente fala em marketing parece uma coisa tão mercadológica, assim, uma coisa tão negativa, e a gente pode tentar aliar essa disciplina com uma perspectiva mais social, né? Então, grosso modo, essa foi um pouco a minha trajetória. E atualmente eu leciono uma disciplina optativa que se chama Comunicação Aplicada à Educação. E nessa disciplina eu tive a oportunidade porque eu sempre tento fazer esse trabalho com a comunidade, porque eu acho importante a universidade estender um pouco do conhecimento que ela tem para a sociedade. Priscila, e como surgiu a oportunidade de você vir para a UENG Frutal? Em 2017, eu fui nomeada, né, em concurso público na área de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, e eu vim para a UENG. Até então, eu havia trabalhado apenas em universidade privada desde 2009. Eu já trabalhava em universidade privada, então para mim era sempre uma novidade, né? A vontade que a gente tem é sempre estar numa universidade pública, fazendo pesquisa. Eu acho que a universidade pública ela tem essa qualidade que muitas privadas não têm, que você tem a possibilidade de fazer pesquisa, de você fazer trabalhos de extensão de forma com uma dedicação maior. Então eu vim com essa bem animada mesmo com essa possibilidade, trabalhando um pouco com essas disciplinas mais vinculadas ao marketing, ao planejamento de marketing, pesquisa de mercado, que é um pouco o que eu já venho trabalhando no curso de comunicação social, sobretudo vinculado um pouco ao curso de economia, né, que a gente tem um pouco mais esse fundamento.
E em 2017 eu cheguei na UENG com esse propósito de lecionar, de fazer pesquisa. Tive uma surpresa no início, acabei assumindo o curso na coordenação. Logo quando eu cheguei, eu acho que não tinha completado um mês, 20 dias aí que eu estava aí, eu assumi a coordenação do curso. Fiquei na coordenação do curso de Publicidade e Propaganda até no início de 2019 e atualmente eu estou na subchefia do departamento, do Departamento de Letras, Linguística, Comunicação e Artes, aqui da universidade. E é uma experiência muito bacana que eu estou tendo aqui. Eu estou gostando muito de trabalhar com os alunos, com a equipe de professores, A gente tem um grupo muito interessante no curso de Publicidade e Propaganda, que é o curso que eu mais trabalho. Os professores estão sempre em sintonia, eu acho que isso é muito importante no curso. A gente consegue sempre estar ajudando um e o outro, cada um acaba focando numa área, E você acaba tendo um pouco mais essa completude. Então é um pouco dessa minha história aqui na UENG, que é muito recente ainda, Na verdade vai fazer 2 anos, eu acho que passou rápido, mas é bem recente ainda essa minha trajetória. No entanto, apesar de ser pouco tempo, eu acho que eu já me sinto parte, eu já consegui atuar em diversas áreas aqui de gestão, enfim, no ensino. Parece que eu estou aqui há muito tempo já. Muito obrigada pelas suas contribuições. Vamos finalizar o primeiro bloco e no segundo bloco vamos falar sobre o projeto de extensão executado pela professora Priscila Kalink sobre mídia e educação. Olá, estamos de volta com Ciência em Pauta. Priscila, fala um pouco sobre o objetivo do projeto Mídia e Educação e qual a necessidade de trabalhar a questão ambiental aqui em Frutal. Em primeiro lugar, o que eu achei interessante desse projeto é porque foi uma demanda da sociedade, aliás, da comunidade, que tem como secretária a Mônica Alves. Ela entrou em contato comigo. Na verdade, a gente já vinha participando de alguns eventos que ia acontecendo aqui em Frutal sobre mídia e educação. E ela me perguntou se não teria interesse em fazer um trabalho em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Frutal. Eu falei para ela que eu ia pensar e, concomitante a isso, nós estávamos ainda vendo as disciplinas que seriam ofertadas como optativas nesse segundo semestre de 2019. E eu acabei lecionando a disciplina de comunicação aplicada à educação e pensei comigo, bom, por que não conciliar um projeto de extensão vinculada à disciplina e a essa necessidade da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Frutal. Nesse sentido, a Mônica ela me explicou um pouquinho sobre o projeto que ela vem desenvolvendo na Escola Cândida Arantes. É um projeto que tem por objetivo construir um piloto, um projeto piloto na escola, produzindo uma horta em conjunto com as crianças. Era um terreno praticamente de concreto, tinha construção, então o terreno lá estava cheio de concreto, não era muito produtivo. Eles pegaram um pequeno espaço ali daquele terreno e, em conjunto com as crianças, pegaram terra, colocaram mais terra ali que era produtiva, fizeram o trabalho de compostagem. E esse trabalho de compostagem é muito interessante porque isso visa reduzir o mínimo possível de lixo produzido pela escola. Folha seca, todo o material que é descartado ali pela cozinha, tudo isso eles pegavam para fazer o trabalho de compostagem para depois adubar essa terra. Com isso, eles produziram alface, plantaram alface ali na escola. Inclusive, recentemente, há umas 2 semanas, a gente estava lá na escola e eles estavam colhendo e eles consumiram aquele alface que eles produziram lá no começo do semestre. Todo esse processo
E muitas vezes esse trabalho ou projetos dessa natureza acontece e a comunidade não sabe. Com isso, a Mônica ela conversou conosco para a gente ajudar na divulgação também desse trabalho que é desenvolvido. Conversei com os alunos, eles se interessaram muito pelo projeto, pela proposta, né? Eu mostrei para eles alguns exemplos do que poderia ser feito, o que já foi feito em relação à mídia educação, né? E o objetivo do trabalho, desse projeto de extensão, é tornar mais conhecido esse projeto que vem sendo desenvolvido, esse projeto piloto que vem sendo desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente em Frutal, na escola Cândido Arantes. E quais os métodos utilizados para a execução do projeto? Para falar um pouquinho sobre o projeto que é desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente, o que eu acho interessante é que tem 4 objetivos principais que, pelo menos olhando enquanto na condição de observador, eu percebi. Primeiro, esse objetivo, né, que eu já tinha falado sobre produzir o mínimo possível de lixo na escola. Tudo que é lixo e pode ser utilizado para o processo, por exemplo, de compostagem, eles recolhiam. Isso diminui, portanto, o número de resíduos na escola. Um segundo objetivo que eu percebi é esse contato com a terra. As crianças vêm perdendo um pouco esse contato com a terra. Elas ficam muitas vezes ou na frente da televisão, ou com o celular, ou brincando com outras coisas e vem se perdendo muito esse contato com a terra. Você mexer com a terra ali é muito interessante. Você vê até o interesse que as crianças têm quando a Aline, né, que é a professora que trabalha diretamente, a Aline e a Gersina, que trabalham diretamente com as crianças, quando elas chamam as crianças da sala de aula para ir lá na horta, você vê a empolgação dessas crianças. Então, esse contato com a terra. Em terceiro lugar, as crianças elas acabam sendo multiplicadoras desse processo. Por quê? Muitas vezes os pais não sabem como produzir, os pais não sabem que poderiam ter um espacinho de terra, por menor que seja, e produzir alguma verdura, algum legume ali. Eles acabam multiplicando, eles acabam levando para casa aquilo que eles aprendem na escola com esse projeto. Além disso, essa produção de alimento orgânico, porque lá eles acabam utilizando outras alternativas para manter a planta crescendo de forma saudável, né? Sem utilização ali de nenhum tipo de agrotóxico. Eu acho que isso também é muito, muito interessante. Esses 4 objetivos que eu estou citando agora para você são objetivos que eu percebi nesse processo. Porque os alunos eles chegavam e comentavam, porque eu falei com meu pai tal coisa. E além disso, é interessante que nesse momento em que eles estão ali na horta, eles também se socializam, eles conversam entre eles. Porque na escola, eles estão na sala de aula, eles estão ali aprendendo algum tipo de conteúdo que a professora está ensinando, depois tem o intervalo, eles vão comer, eles acabam não tendo muito tempo para conversar entre eles. Ali na horta, eles começam a mexer com a terra e ao mesmo tempo conversar, é um momento também de socialização. Então eu incluiria mais esse outro objetivo, né, que auxilia na socialização entre as crianças que participam desse projeto. A gente está fazendo um trabalho estamos indo a campo. A gente está fazendo esse trabalho de pesquisa e ao mesmo tempo a gente está fazendo uma ação nessa comunidade. E dentro da sala de aula, enquanto orientadora desse projeto, nós subdividimos 5 subprojetos. A gente está desenvolvendo um fanzine, não sei se vocês conhecem, fanzine,
Fanzine é uma forma muito interessante de trabalhar a comunicação porque ela é muito fácil. Você tem é como se fosse uma revistinha de colagens e textos, você pode produzir arte. E depois, esse fanzine, você dobra como se fosse uma folha sulfite e vira um livrinho. E aí ele pode ser xerocado e distribuído. É uma forma bem interessante, é uma forma de comunicação alternativa, uma mídia alternativa aí para desenvolver com criança, adolescente, apesar que tem muito adulto que produz, né? Algumas pessoas chamam de zine. Tem essa produção de fanzine, tem produção de um informativo para ajudar na divulgação desse projeto, falar um pouquinho sobre a importância da alimentação orgânica, por exemplo. Nós também estamos produzindo algumas páginas em redes sociais para divulgar o projeto. Temos a produção de um documentário, vídeo documentário, e tudo isso com a participação também das crianças. Produção de documentário e também está sendo feito um mascote para esse projeto. Como que foi feito esse processo do mascote? Os alunos foram até a escola, na verdade, os acadêmicos de publicidade foram até a escola, pediram para os alunos fazerem um desenho sobre como eles poderiam caracterizar um personagem para esse projeto que eles desenvolvem ali na horta. Aí saíram diversos, diversos desenhos sobre personagens que eles acreditam que representam aquele projeto. Os alunos de publicidade e propaganda pegaram esse material e, a partir do olhar das crianças em relação ao personagem que eles acreditam que representa o projeto da horta, construíram mascotes para depois ser utilizado no material de divulgação do projeto que se chama Práticas Ecológicas. Tá? Eu esqueci de falar o nome do projeto que é desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente, se chama Práticas Ecológicas. Esses 5 subprojetos vêm sendo desenvolvidos por grupos de alunos de publicidade e propaganda e que posteriormente já combinamos ali na escola de apresentar os resultados para a escola, até para eles entenderem um pouquinho desse processo, de que eles ajudaram na produção e para ver o que foi feito depois do trabalho de edição. E também, esqueci de uma coisa, um podcast, estão produzindo um podcast, tá? Junto com a Mônica, com a Aline, com a Gersina e com também as crianças. Tem esse 6º subprojeto, que é a produção de um podcast. Muito interessante, Priscila. Logo voltamos para falar sobre os impactos do projeto dentro da cidade de Frutal. Voltamos para o último bloco do Ciência em Pauta com a professora do curso de Publicidade e Propaganda, Priscila Kalink. Agora vamos falar um pouco sobre as contribuições do projeto de extensão Mídia e Educação para a cidade de Frutal. Priscila, fala um pouco sobre os ganhos do projeto aqui dentro de Frutal. Isso que o ganho para o aluno de Publicidade e Propaganda, porque muitas vezes, assim como eu já tinha falado, às vezes o aluno de Publicidade e Propaganda ele está tão focado em produzir algo mercadológico, nem sempre pensam nessa questão social. Então, para o aluno de Publicidade e Propaganda, eu acho fundamental esse contato com a comunidade, com alunos de escola pública, com um outro contexto que muitas vezes ele não tem esse acesso de forma cotidiana. Você entender um pouco, olhar para o outro e entender um pouco outras necessidades da sociedade é fundamental para o profissional de publicidade e propaganda, atualmente em que se fala muito de propósito. Qual que é o propósito das marcas? Qual que é o propósito daquela empresa?
E na atualidade também a gente não pode achar que vamos falar sobre propósito, a gente vai falar sobre uma ação social, uma ação voltada para a educação, sem realmente executá-la. Porque a comunidade, a internet está aí, as pessoas, se perceberem por acaso que a empresa apenas divulga uma coisa que não faz, ela pode depois sofrer muito comentários aí negativos, para ser bem delicada, nas redes sociais. Fala-se muito de propósito e realmente que a empresa cumpra esse propósito, não apenas fale. Nesse sentido, para os alunos de publicidade, eu penso que é super importante esse contato e focar um pouquinho também na questão social. Para os alunos lá que estão participando desse projeto Práticas Ecológicas na escola, eles se veem enquanto protagonistas desse processo. Eles gostam muito de participar, de serem ouvidos. Eu acho que é muito relevante também para eles. Para a sociedade, muitas vezes acontece muita coisa interessante na cidade, ninguém sabe de nada, ninguém sabe, né? Dá a impressão, às vezes a gente escuta, não tem nada na cidade, não tem nenhum projeto, não está acontecendo nada. E às vezes acontece e falta uma divulgação mais adequada, mais apropriada. Nessa perspectiva, esse projeto, ele dá uma visibilidade maior a um projeto da Secretaria do Meio Ambiente, dá essa visibilidade, torna conhecido um projeto que é super interessante. E eu fico pensando quantos outros projetos não existem aqui em Frutal que as pessoas não sabem que existe. Para a sociedade, eu penso que essa seja a principal contribuição para levar um pouquinho mais de conhecimento sobre o projeto, conhecer um pouco sobre a importância da produção orgânica, um pouco sobre a produção de horta em casa, saber também sobre as atividades que a Secretaria do Meio Ambiente desenvolve. Então, de forma geral, eu acredito que esse é o principal retorno. E no projeto, você fala sobre a questão da produção de conteúdo do aluno, da questão dele não ser só um receptor, dele também produzir conteúdo. Como que isso se encaixa aqui em Frutal, dentro do projeto? Como isso funciona? Muitas vezes as crianças, elas não falam sobre elas. Os adultos falam sobre as crianças. Tudo que a gente vê na mídia, majoritariamente são conteúdos produzidos por adultos. E esse projeto, ele visa também dar voz para as crianças. Por exemplo, no caso do mascote que eu falei para vocês. O mascote, todo o processo inicia com as crianças. Eles produzem aquilo que eles acham que representa, produz um desenho que representa aquele projeto da horta, projeto Práticas Ecológicas, e a partir disso é que os alunos vão tentar produzir um mascote. Parte da visão, do ponto de vista dos alunos da escola, para a produção do documentário. Foi muito interessante um caso em que, às vezes, os acadêmicos de publicidade iam lá e, às vezes, entrevistavam, os alunos. Teve um dia que eu falei, dá o microfone na mão dos alunos. Você precisa ver a quantidade de perguntas que surgiram deles e eles respondendo. Então, um fazia pergunta para o outro e eles respondiam de forma espontânea, do jeito deles ali, o jeito que eles compreendem. E foi muito interessante, porque daí eles não queriam largar mais o microfone, eles queriam falar, eles querem ser ouvidos, a partir de um ponto de vista também deles. Algumas fotografias também foram tiradas por eles, qual que é o ponto de vista deles? Sempre gosto de fazer um exercício em sala de aula, em que eu pego um objeto e eu pergunto para os alunos, o que você está vendo nesse objeto? Um fala uma coisa.
eu falo para o outro aluno que está na outra ponta, o que você está vendo desse objeto? Ele me fala outra coisa, por quê? Porque às vezes eu escondo alguma coisa aqui atrás. É o mesmo objeto, mas dependendo do ponto de vista em que você está, você enxerga de uma forma. E a comunicação, ela, no caso do projeto, o ponto de vista dos profissionais ali da Secretaria do Meio Ambiente, o ponto de vista dos acadêmicos de publicidade, meu ponto de vista e o ponto de vista das crianças são totalmente diferentes a respeito de um mesmo objeto, a respeito de um mesmo projeto. E é a intenção um pouco dar essa voz também. Eles não são apenas, né, como você falou na pergunta, eles não são apenas receptores. Eles acabam produzindo um conteúdo, eles têm voz ativa nesse processo. Priscila, muito obrigada pelas informações, foi muito importante para nós. Terminamos agora mais um Ciência em Pauta. Acesse os outros vídeos no YouTube e se inscreva no canal. Até a próxima!